Boa noite a todas e todos. Iniciamos aqui mais uma live na Semana da Mulher, né? Essa live que está sendo oferecida pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, aí com a parceria com os nossos psicanalistas, com as pessoas que fizeram parte de alguma forma, principalmente as mulheres que fizeram parte que fazem parte dessa escola, que fazem parte fizeram parte dessa formação junto conosco, né? Hoje nós temos para falar para nós, né, a Gleice Garcia e a Delma Nascimento, né? Eu vou fazer uma apresentação das duas, mas quando eu for passar a palavra para cada uma delas. Antes da gente iniciar, eu tenho alguns recadinhos, eu estou aqui meio perdido, que eu tenho que passar esses recados para vocês. Só um segundo. Bom, amanhã a gente vai ter a nossa live de encerramento, né, com a Natasha Fiel, para encerrar a nossa Semana da Mulher. A gente está ofertando atendimento gratuito para mulheres durante essa semana. Então, se você tem interesse, se você está precisando de uma análise, de um analista, né, é só fazer contato com o número que vai estar. Análise, depois você coloca aqui para a gente o número aparecendo na tela, né, para a gente poder, para as pessoas poderem, né, se tiverem interesse, quiserem um atendimento, a gente está com psicanalistas preparados para atendê-las. E para aqueles que se interessarem, quiserem também fazer o curso em formação, né, de psicanálise clínica, a gente está com um desconto na matrícula, né, um desconto de R$ 150, somente hoje. Então, se você tiver interesse, o número que aparecer aí também serve para que está aparecendo aí embaixo, também é para quem tiver interesse em fazer o curso. Bom, sem mais delongas, sem muita enrolação, né, eu vou passar a palavra para a Delma Nascimento. Né? A Delma é psicanalista clínica, terapeuta sistêmica de grupos, professora e administradora. Delma, a palavra é sua. Opa, acho que tivemos um probleminha técnico lá. Pronto. Ué, gente. Sumiu a Gleice. Mas você pode ir começando, Delma, a gente está. O probleminha técnico, mas pode ir começando. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço muito a SBP por essa imensa oportunidade. São psicanálise, fiz outros estudos e estou aqui, fui convidada para falar sobre a importância delas ao longo de décadas, aí, séculos, na psicanálise. Então, eu trouxe dois nomes que, para mim, representaram, até numa última leitura que eu fiz, pessoas de extrema importância para essa contribuição que foi a proposta do nosso estudo. Uma delas é a Helene Deutsch, né? Ela nasceu em 84 e veio morrer em 1982. Nasceu em 1884 e veio morrer em 1982, com 97 anos. Então, eu fico imaginando a contribuição, o conhecimento, a cultura. Ela era polonesa, foi colega de Freud, fundou o Instituto Psicanalítico de Viena e depois acabou se dedicando ao trabalho dela mais nos Estados Unidos. Ela nasceu na
na divisão polonesa da galáxia austríaca, né? E naquela época do ressurgimento do nacionalismo polonês, onde tinha muita criatividade artística, então ela se interessou muito por Chopin, por música, e se envolveu na defesa de ideais socialistas, porque ela acabou tendo um relacionamento com um socialista democrático polonês. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, porque a relação com ele influenciou muito os estudos dela e, evidentemente, a interferência do trabalho dela na psicanálise de hoje. Ela foi assistente primeira foi aluna de Freud, depois foi assistente de Freud, sendo a primeira mulher a se preocupar com a psicologia feminina. Ela é oriunda de uma família judia, o pai era advogado de renome naquela época, onde a gente tinha o antissemitismo de uma forma muito galopante, porque onde eles viviam já tinha todo um movimento, né? E seu pai foi sua inspiração, bastante. Ela chegava a trabalhar com ele, às vezes durante o dia, acompanhava, jurando que ia ser advogada. Só que ela descobriu muito cedo que a mulher advogada não era possível ainda, não existia essa profissão para as mulheres. Então ela resolveu fazer psicologia. E porque resolveu estudar e fazer estudos e seguir uma formação, ela era considerada a bela filha de Rosenbach, mas tão brilhante que poderia ser um filho. Ou seja, naquele momento, a mulher já era humilhada na sua questão profissional, na sua capacidade intelectual. Então, a partir daí, também ela descobre que o pai dela não pretendia franquear, ajudar os estudos dela a partir dos 14 anos, porque não era comum naquela época. Então, mesmo ela admirando o pai como ela admirava, ela começa a ter uma decepção com ele, e a relação dos dois entra em alguns momentos em tensões, né? Na psicologia da mulher, que ela escreve, ela conecta um aspecto do masoquismo feminino, né? Exatamente porque ela se refere ao seu apego ao pai, apesar das tensões que tinham entre os dois por causa dos seus estudos. O relacionamento com a sua mãe era distante, frio, sofrido. Ela, na verdade, odiava a mãe, Regina, e porque a mãe não compartilhava com as ideias do pai, nem com seus interesses intelectuais. A mãe era mais, hoje nós diríamos, uma perua. Então, vivia mais no meio social, gostava das coisas materiais, queria muito obter, tinha aspirações de crescimento naquela sociedade. Foi uma relação abusiva, muitas vezes a mãe batia, espancava, maltratava, e ela concluiu, Helene concluiu que ela era usada como uma válvula de escape para as agressões reprimidas da mãe. Isso já na idade adulta, com muito mais conhecimento. Embora às vezes ansiasse pelo amor da mãe, ela nunca recebeu amor materno. A mãe, então, ao invés disso, colocou a sua irmã mais velha, Malvina, na sua presença e deu à irmã mais velha a orientação necessária para cuidar da Helene. E ela tinha um afeto muito grande pela irmã, mas ao mesmo tempo uma crítica também, porque a irmã era talentosa, uma grande artista, escultora, pintora, e aceitava, se submetia, né, ao desejo da família, do pai e da mãe, de que ela se casasse com um homem adequado naquela época, sem o amar. E foi assim que Malvina se casou, sem essa disposição que ela tinha. Ela tinha um irmão também. Esse irmão abusou dela desde que ela tinha 4 anos. E na idade adulta, ela viu que esse caso desse irmão foi a causa raiz da sua tendência secreta para fantasiar e transmitir as suas fantasias como verdade. Porque, na realidade, ela fugia, ela
Ela fantasiava que nada daquilo havia acontecido. O irmão, que deveria, por um costumes europeus, ser o herdeiro, ser o substituto, né, do pai, o filho único, ele se transformou num responsável, num jogador, e foi uma decepção para todos. E Helene tenta compensar as deficiências do irmão é, buscando o afeto da mãe, né? Aos olhos da mãe. Mas isso foi em vão, não adiantou. Então, por mais que ela se mostrasse responsável, interessada, estudiosa, não conseguia nenhum afeto da mãe. Isso prejudicou bastante a sua formação como criança, na adolescência, mas trouxe grandes contribuições para a psicanálise, porque ela criou vários artigos e várias teorias e trabalhou bastante, baseado muitas coisas nessa sua experiência pessoal. Ela criou uma ideia da personalidade como ser. Era um dos seus importantes conceitos clínicos, né? A personalidade como ser. Destacava a origem da habilidade particular das mulheres se identificarem com o outro. E ela dizia que, que ela poderia, que a maioria das mulheres tinham essa capacidade de viver algo como se fosse, trabalhando ainda a questão das fantasias, da ilusão do que não aconteceu. Era criticada no meio psicanalíticos porque diziam que ela experimentava sua própria existência como ser, como se ela fosse uma socialista identificada com Hermann Lieberman, como se ela fosse uma esposa convencional e tradicional quando ela se casou com Félix, como se ela fosse uma verdadeira mãe quando ela teve o Martin, ou como se ela fosse uma psicanalista na sua identificação com Freud. Então, o próprio grupo onde ela tentava se inserir criticava suas teorias e os seus estudos, né? Ela fez seu nome com escritos importantíssimos exatamente sobre a sexualidade feminina, mas alguns círculos a menosprezava, né? Porque em alguns artigos, quando Freud tentava colocar alguma coisa, escrever alguma coisinha, havia quem criticasse, dizia que ela permitia que o seu trabalho fosse manchado pelo pincel de um Freud misógino. Bom, em 25, ela se torna a primeira psicanalista a publicar um livro sobre a psicologia feminina, né? E, e como o Freud não podia ficar atrás, ele então, a partir daí, começa também a se interessar por ela, né, como pesquisadora, e também começa a escrever muitas coisas sobre a sexualidade feminina e alguns artigos sobre as mulheres, né? Enfim, um dos trabalhos interessantes dela foi que ela escreve sobre o masoquismo feminino e a sua relação com a frigidez, né? No qual ela também reconhece a atividade fálica da menina e a intensidade que a menina tem de apego à mãe, muito embora ela não conseguisse ter uma relação afetiva saudável com a própria mãe. Em 45, ela vai a um ápice de conhecimento, de reconhecimento, porque ela escreve a Psicologia da Mulher, com 2 volumes. No primeiro volume, ela vai tratar da infância, da puberdade, da adolescência. Já no segundo, que ela chama de Motherhood, que é sobre especificamente a maternidade, né? Ela trata de uma maternidade variada em diversos aspectos, né? E aí ela trabalha as mães adotivas, as mães solteiras, as mães que foram estupradas, as mães viúvas, as madrastas. E isso aí se tornou muito popular, muito conhecido, né? E desencadeia algumas reações feministas já na época de 1950, né? Porque havia uma apologia, né, desse masoquismo feminino, por não se aceitava naquela época a ideia de que a mulher era um homem fracassado, era um trabalhador desvalorizado e tinha inveja do pênis.
né? Isso aqui, as feministas, na época de 50, na década de 60, não aceitavam essas questões. Infelizmente, essa questão da mulher valorizada no ambiente de trabalho, né? E da mulher, muitas vezes, ser considerado um homem fracassado e merecer um trabalho menor, menos importante, com menos poder, nós já temos alterado isso, de alguma forma, mas ainda não chegou ao ideal. Estamos longe desse ideal, né? Então, essa visão, à medida então que o tempo vai se passando, essa visão pós-feminista de Freud, né? Nesse feminino, segundo a percepção de Helene, vai se podendo perceber que os problemas que as mulheres enfrentavam, né, em todos os estágios da sua vida. E ela traz muita semelhança, né, no meio científico e tudo, com as suas próprias histórias. Né? As grandes preocupações de Helene eram com os momentos chaves da sexualidade feminina, como a menstruação, a defloração, a relação sexual, a gravidez, a infertilidade, o parto, a lactação e a relação da mãe, o filho e a menopausa. Ela escreveu muitos artigos sobre a gravidez, interessante. Inclusive, no livro de A Psicologia da Mulher, ela discute a questão do aborto espontâneo e traz esse aborto espontâneo como resultado de pressões psicológicas, como um fator crítico, né? Que envolve a rejeição inconsciente da mulher grávida, né? Nessa identificação com a mãe. O interessante, então, é que ela cria uma paciente, né, irreal, chamada Senhora Smith, e ela começa a dar a essa paciente a sua história de vida. Ela teve vários abortos, né, e aí ela começa a relatar como que ela se sentia nessas gravidez que ela teve, sem a presença da mãe, sem a amizade da mãe, sem o acolhimento da mãe. E essa senhora Smith era uma mulher que engravida, tinha uma amiga, essa amiga também engravida na mesma época, só que a mãe dessa amiga dela apoiava muito a amiga da senhora Smith. E, naturalmente, como ela também estava grávida e era amiga da filha, a mãe apoiava as duas. E, durante esse período todo de gestação, as duas foram muito bem na gravidez, né? E o parto foi muito bem sucedido, então ela conclui nesse trabalho dela que o apoio de outra mulher a uma gravidez, a uma mulher grávida, é ideal para evitar abortos espontâneos, para dar uma estabilidade psicológica, para que a mulher tenha uma transição, um momento de parir, o pós-parto, bem mais equilibrado, bem mais tranquilo. Né? Helene começou em 1900 na verdade, em 1916, estou retomando um pouquinho lá atrás, ela começa a pensar, né, em estar mais no meio, né, dos grandes psicanalistas. Então, evidentemente, que o ícone da época era Freud. Em 1919, ela consegue analisar o seu primeiro paciente sob a supervisão de Freud. E durante as sessões com Freud, ela depois relata que ela acabou se apaixonando por ele, né? E ela se concentra muito nesse querer estar perto dele durante as sessões. Ele corta as sessões, né? Mas Freud concentrava a análise muito na identificação do seu pai e no caso que ela teve apaixonante, né, e também muito preocupante, com o polonês da, 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 da época, o Lieberman, que foi amante dela durante 12 anos, onde ela teve relações sexuais
foi uma relação pesada, difícil, foi como uma torrente de grandes paixões, e ele concentra muito nisso, né? E aí, por meio dessa análise de Freud, ela acaba descobrindo que a sua personalidade era muito determinada, né, pelo seu desejo de infância de ser, ao mesmo tempo, a filha mais bonita e o filho mais inteligente do seu pai. Então, sem sombra de dúvida, aquilo começou a incomodar, né? E ela para a análise com Freud, né? Ela para por ali. Ela, em 25, publica A Psicanálise das Funções Sexuais da Mulher, né? E divergiu da lógica freudiana. Argumentou que no estágio fálico, a zona erógena primária da menina é o clitóris, né? Que é um pouco menor do que o pênis, que é totalmente inferior ao pênis masculino. E é essa consciência da inferioridade do clitóris da mulher que obriga a menina a se tornar passiva, interiorizada e se afastar da sua sexualidade que deveria ser ativa, deveria ser fortemente liberada, né? Depois, em 1950, né, ela começa a dizer que lamentava ser conhecida principalmente pelo trabalho somente da psicologia feminina e volta sua atenção para a psicologia masculina e o narcisismo, né? Considerando essa possibilidade para qualquer sexo, homem ou mulher. Em 63, ela então se aposenta, né? Como analista, e o seu marido, que ela casou, que o Félix, que teve alguns abortos e depois conseguiu ter um filho com ele, ele fica com a saúde muito comprometida, né? E após a sua morte, então, ela começa a relembrar a sua vida com Félix e descobre que ele sempre, com ele, ela teve um relacionamento também muito tenso, né? E observa e reflete que no casamento dela, Félix tinha um papel muito mais materno do que ela tinha. E aquilo incomodava muito. Em 63, né, ela já estava nos Estados Unidos, e no auge dos movimentos da liberação sexual, da bitomania, da época lá do Woodstock, das drogas, ela já mais madura, ela explica que esses eventos eram devidos aos pais que se afastavam, que deixavam os filhos no segundo plano. E esses, naturalmente, iam nas suas fantasias procurar substitutos em seus pares, amigos ou amantes, companheiros, né? E ela justifica dessa forma, de uma maneira tão simples para uma mulher que foi tão complexa o tempo todo, né? Em 1982, ela morre, aos 97 anos, e em seus últimos dias de vida, ela lembrou dos 3 homens mais próximos da vida dela. E por interessante que foi, ela combina o Lieberman, que ela foi apaixonada, ela lembra de Freud, que ela também foi apaixonada por muito pouco tempo, mas que ele foi o calcanhar de Aquiles dela, né? Cada ato dele fazia ela progredir, querer fazer um artigo diferente, fazer uma análise diferente das proposições dele, dos fundamentos dele, e lembra do seu pai, né? E em sua autobiografia, ela então deixou que escrevesse que durante as 3 principais convulsões da sua vida, que foi a libertação da sua mãe, a revelação do socialismo, que abriu seus olhos para um mundo humanitário, um mundo livre, um mundo onde as pessoas podiam obter cultura, arte, espaço, direito à fala, de escuta.
e seu tempo como psicanalista, que nesses 3 momentos de grande convulsão, de grande momentos na vida dela, ela foi inspirada e auxiliada pelo seu pai, pelo Lieberman e pelo Freud. Eu fiquei muito encantada com a Helene, conheci através de um texto mesmo de Freud, e na hora que eu recebi esse convite, eu já imediatamente pensei nela. E, em seguida, pensei numa outra também, que é muito mais questionadora e muito mais complicada do que ela, que foi a Karen Horney. Ela também nasce no século XIX, em 1885, alemã, e vive até 1952. Então, ela morre um pouco antes da Helene, né? E ela fez a sua carreira também nos Estados Unidos. Suas teorias questionam pontos de vista tradicionais de Freud, né? E ela é considerada fundadora da psicologia feminista em resposta à teoria de Freud sobre a inveja do pênis. Ele incomodou todas as mulheres com essa história da inveja do pênis, inclusive a mim. Mas a Karen, ela traz uma colocação muito interessante sobre isso. Ela discordava de Freud sobre as diferenças inerentes ao psique do masculino e do feminino, entendendo que essas diferenças se davam, na verdade, pela questão social e pela questão cultural, não por gênero, não por biologia ou por anatomia. Tá? Ela frequentemente foi e ainda é classificada como a neo-freudiana. Ela, como nasceu na Alemanha, seu pai era um norueguês, capitão de navio, protestante, um homem sem muitas aspirações intelectuais, e ele vinha de ele tinha no primeiro casamento 3 filhos, ela era filha do segundo casamento dele com, esqueci o nome da mãe dela nesse momento, acho que é Clotilde, e ela, nesse segundo casamento, ele teve 2 filhos. Todos os filhos, homens, diziam que o pai era o atirador de Bíblia, porque ele era muito fundamentalista, muito severo, muito rude, muito rígido, e ao contrário da Ellen, ela tinha uma rejeição ao pai, na verdade. A sua mãe, não. Era protestante, era holandesa, mas tinha uma mente mais aberta que o marido, né? E então ela se apegou, né, privada desse afeto do pai, ela continuou apegada imensamente à mãe. A partir dos 9 anos, né, ela não se acha bonita e ela decide então empregar todas as suas energias para que ela pudesse chamar atenção em alguma coisa, nas questões das qualidades intelectuais, né? E aí ela se apaixona por seu irmão mais velho, né, do mesmo casamento, né? E ele, constrangido com as atenções dela, com o amor dela, com o carinho dela, ele se afasta de casa, ele se afasta dela. E ela aí tem o primeiro surto de depressão, que depois ela vai continuar tendo durante a vida toda, e vários. Vira uma tormenta na vida dela. Aos 19 anos, a mãe, já não suportando a brutalidade, a interferência do pai, a falta de visão do pai, ela abandona o pai, leva os 2 filhos, vai embora e complica um pouco as pretensões de Karen com relação ao seu futuro, né? Ela pensa na faculdade de medicina, ela quer a faculdade de medicina na Alemanha, e ela se matricula na primeira faculdade para mulheres de medicina. E aí ela vai estudando, depois ela se transfere para mais 2 outras faculdades, até que ela termina na Universidade de Berlim. É bom a gente saber que nessa época, né, no início do século XX, quanto mais universidade você passasse, representava que você estava buscando qualidade de estudo, de ensino, mais aprendizado, né? Então, ela termina seu doutorado em 1913 na Universidade de Berlim.
Através de amigos, ela é apresentada a um empresário chamado Oscar Horney. Por isso que o nome dela é Karen Horney. E eles se casam, né? E no ano seguinte, ela dá à luz ao seu único filho e perde os pais. Aí, nesse momento, ela entra para a psicanálise tentando se ajudar a compreender aquilo que ela estava passando, né? Uma depressão pós-parto, um casamento tão recente, a perda dos dois pais, e aí fica nessa situação toda, entra em depressão também. Quando sai desse segundo surto de depressão, ela então tem mais 3 filhas, uma inclusive é conhecida na Europa como uma grande artista, acho que é Brigitte o nome dela. Enfim, ela tem uma carreira maravilhosa porque ela vai fundar o Instituto Psicanalítico de Berlim, se torna professora desse instituto, dirige um programa de treinamentos. Em 23, a empresa do marido dela, do Oscar, quebra, né? Ele fica muito para baixo, muito taciturno, muito deprimido, muito amargo, muito infeliz, acaba desenvolvendo uma meningite. E o irmão dela, nesse ano que o marido quebra, aquele irmão que ela amou também, ele morre por uma infecção pulmonar, ele vem a óbito. E aí prejudica muito a saúde mental dela, e ela entra novamente num processo de profunda depressão, chegando a pensar em suicídio e declara isso na sua biografia. Depois, já com seu marido doente e tudo, eles se separam, se divorciam, e ela e as suas filhas se mudam para a casa do marido, né? Ela vai morar lá na casa do marido. Apesar do seu crescente desvio, né, dessa doutrina freudiana ortodoxa, né? Ortodoxa é porque Freud tem ele é ortodoxo igual o pacote da maisena, né? Se diz assim, um exemplo de algo ortodoxo, uma caixa de maisena. Então, depois disso aí, ela ensinou muito, ela deu muita aula na Sociedade Psicanalítica de Berlim, e Freud nem um pouco interessado nela. Ela falava dele e ele não queria nem dava bola para ela. Ela aí aceita o convite de um outro psicanalista, do Franz Alexander, e vai trabalhar, vai com as filhas para Chicago, mora um tempo lá, conhece esse psicanalista, começa a trabalhar com ele, e 2 anos depois ela decide ir para o Brooklyn, né, isso por volta de 1932. Olha, não é coincidência. Por quê? Porque o Brooklyn era uma grande comunidade judaica, ela era filha de judeus, né? E também estava ali refugiando um número de alemães nazistas, né? Então, isso foi uma grande oportunidade que ela encontrou para exercer a clínica psicanalítica. Foi ali que ela conheceu vários psicanalistas, entre eles um que não tem muita expressão nos meios científicos, mas eu sempre gostei dele, que é o Erich Fromm. Ela o conhece. Ele era psicanalista, filósofo, sociólogo, e eles tiveram também um relacionamento torrencial, muito, muito forte. E terminou com várias amarguras, evidentemente com uma depressão, né? Mas ele me encantou, eu vou falar dele, muito embora você pode falar de homem nesse momento, né? Mas ele teve mãe. Ele encanta muito porque ele faz uma colocação muito interessante sobre a psicologia da religião. E ele mostra nos seus livros como que a religião, às vezes, para nós, o limitador, né? Da sexualidade, como é o bloqueador da nossa liberdade, da nossa construção, de alguns anseios, de algumas neuroses, também desenvolve algumas neuroses por conta da religião. E ele fala muito sobre isso e fala também sobre a crítica social, como sociólogo. Eu li 2 livros dele que eu posso deixar aqui como indicação. A Arte de Amar e o Ser e Ter. Eu li muito jovem, dei uma passada aqui nos meus livros e hoje, e até dei uma olhada ali. Bom,
Enquanto ela morava no Brooklyn, ela treinou analistas, psicanalistas para a cidade de Nova York e desenvolveu e avançou suas teorias compostas sobre neurose e personalidade, né, baseada nos seus trabalhos psicanalíticos. Ela publicou um artigo que se tratava da personalidade neurótica no nosso tempo, quer dizer, no tempo de 1937, numa época de guerra, né? E naquele tempo ela então falou sobre a personalidade neurótica. Ela foi decana do Instituto Americano de Psicanálise. Ela fundou a Organização Americana de Estudos Avançados de Psicanálise porque ela andava insatisfeita com a natureza rígida e ortodoxa da comunidade psicanalítica predominante na época. Então, ela queria fazer estudos avançados, ela queria questionar, né, as ideias fundamentais da psicanálise naquela época. Ela começa a lecionar também na Escola Médica de Nova York. Ela funda, né, ela cria um jornal americano de psicanálise e ela começa a falar e a desenvolver muitos trabalhos sobre a teoria da neurose, né? Sob uma luz diferente dos outros psicanalistas, né? Ela acreditava que a neurose era um processo contínuo, né? E os seus contemporâneos, eles acreditavam que a neurose era condições mentais mais graves do mau funcionamento da mente em resposta a estímulos externos, como luto, divórcio, perdas, experiências negativas, né? Acreditava que esses estímulos eram menos importantes, exceto por influência da parte da infância. Ela não acreditava, né, que aqueles estímulos que a comunidade da época, os psicanalistas da época, consideravam como o grande problema da neurose, o luto, perda, essas coisas, ela só respeitava a questão da infância, da criança. Tá? Ela entendia que o que atrapalhava, o que desenvolvia uma neurose, o que atrapalhava a saúde mental, era, na verdade, a percepção que a criança fazia de alguns fatos, né? E a intenção dos pais dessa criança. Então, dava como exemplo assim: o pai promete sair no final de semana com a criança, tá? E por várias vezes ele diz: não, esse final de semana eu não posso, vou deixar para o próximo. E no outro a criança cobra: não, vamos deixar para o próximo. E isso vai criando uma neurose, né? Uma neurose de insegurança, de medo de que não vai dar certo, que as coisas não vão dar certo, que as coisas não vão dar certo, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Ou a criança sente falta do calor e da afeição do pai, né? E pede carinho, pede colo. O pai zomba daquilo, brinca com aquilo e não dá aquilo porque não tem tempo de fazer, né? Então também vai criar uma neurose de procurar, né, agradar o outro para conquistar o seu amor e o seu carinho. E a partir daí ela desenvolve, como psiquiatra, ela desenvolve 10 padrões de necessidades neuróticas. 10. 4 ela coloca num bloco dizendo que é sobre conformidade. É o neurótico que se move em direção às pessoas buscando aceitação e conformidade. Então, é a necessidade do afeto, da aprovação, para agradar os outros. É a necessidade de você ter um parceiro, né, que você ama para que ele te ame e te dê segurança. É a necessidade do reconhecimento social, do prestígio, de ter holofote voltado para você. E a necessidade da admiração pessoal por qualidades internas e externas que você cria. Ela saca isso. E esse pacote de 4, ela diz, isso aqui é conformidade. Tem um que é de agressão. O da agressão é inverso, é diferente, né? Ele move-se contra as pessoas. Então, seria o neurótico que tem necessidade de ter poder, de ter capacidade de modificar as pessoas, de dobrar as suas vontades e ter controle sobre os outros. Ou então, o neurótico que explora os outros para tirar o melhor proveito deles
e torna-se o manipulador do outro. Nesse pacote de duas situações, ela chama, então, de neurose de agressão contra determinadas pessoas. E, por fim, o do distanciamento, a da retirada, afastando-se das pessoas, que por necessidade de realização pessoal, ele pode estar despreparado para algumas realizações que ele precisa ou que ele deseja, então ele se afasta. Outra seria uma autossuficiência, uma independência, ele busca uma autonomia, a neurose é buscar autonomia, né, para simplesmente poder descartar os outros indivíduos. Também tem a neurose da perfeição, que é mostrar medo, né, é não permitir que as pessoas percebam o seu medo pela imperfeição, pela sua vulnerabilidade, né, e, por fim, restringir as práticas da vida, o sair, o divertir, o dançar, o beber, o ter sexo, ter uma vida natural, porque ele quer ter uma vida discreta, para não chamar a atenção o máximo possível. Então, nessas 3 categorias das necessidades, ela desenvolve um trabalho lindíssimo e define dessa forma o que é a neurose. Em determinado momento, ela começa a se dedicar ao narcisismo, né? Entende que o narcisismo é uma maneira diferente que Freud tem, né? De outros teóricos, e ela, então, postula um narcisismo primário, mas através da personalidade narcisista como produto de um tipo de ambiente primitivo, né, que vai agir sobre o temperamento de determinadas pessoas com determinado tipo de personalidade. Karen rompe com alguns fundamentos das teorias freudianas quando declara que a autoestima do narcísico não é forte, porque não se baseia nas realizações genuínas. Então, ela começa a escrever sobre o neo-freudismo e, como muitos tinham pontos de vistas opostos, né, aos de Freud, ela achava que sexo e agressão não eram constituintes primários para determinar uma personalidade. Por fim, ela desempenha um papel extremamente importante, né, na construção da personalidade humana e declara que, se por um lado a mulher, quando criança, né, e depois fica com isso na idade adulta, né, vem a inveja do pênis, por outro lado, ela sentia que os homens invejavam a capacidade da mulher de ter filhos, era a inveja do útero, né? Então, o grau de dedicação do homem por não poder maternar, engravidar, dar à luz, tudo isso, ele se dedicava a ter e ser. Então, ele simbolizava aí o seu poder, né, como homem, para alimentar aquela criança, para trazer as necessidades, para atender as necessidades daquela criança, e fica, digamos assim, o jogo fica 1-1 para ela, né, para Karen. É muito importante também porque ela retrabalha o complexo edipiano, freudiano, dos elementos sexuais, afirmando que o apego a um dos pais e ciúme do outro era simplesmente o resultado da ansiedade causada por perturbações no relacionamento entre os pais que acabavam atingindo o filho, né? Então ela reformula ela retrabalha esse trabalho dele, né, do complexo de Édipo, muda tudo isso e passa a ter um respeito como psicanalista. Começa a dar aula de disciplina na psiquiatria feminina, dá aula sobre isso, apresenta artigos sobre a negligência com mulheres, quando é considerada objeto de desejo por beleza e charme, em despropósito, né, a autorrealização de cada um. Escreve um livro de autoajuda, perguntando como você se considera um psicanalista, e defende a ideia de que para problemas pequenos, conscientes,
é possível a própria pessoa se ajudar e ser o seu próprio psicanalista. Ela encontra, e isso me encantou, porque eu sou administradora também, fui professora durante muitos anos, quase 25 anos, em curso de administração, e a gente falava muito de Maslow, né, na sua pirâmide de realizações. E ela, então, encontra e desenvolve com ele algumas percepções sobre a questão da teoria da autorrealização, autoidealização, observação, né? E aí ela levanta essa questão do eu real e do eu ideal, né? Dizendo o seguinte, que o verdadeiro eu é o que eu realmente sou, né? E o eu real tem um potencial de crescer, de ter felicidade, de ter força, de ter sucesso, mas tem suas deficiências. E que o eu ideal, né, é o que nós achamos que deveríamos ser, né? É um self ideal usado para auxiliar o self real, mas que na verdade não é o que somos, né? E o importante, ela deixa isso bem claro, e Maslow fala muito sobre isso também, que o importante é que você saiba diferenciar qual é o seu eu ideal do seu eu real. Aí é que está o pulo do gato, que é uma questão de autoconhecimento, para que você possa, às vezes, pensar assim, eu procrastino as coisas, eu sou preguiçosa, eu não tenho força de vontade. Não, isso às vezes é o seu eu, né, ideal. O seu eu real é deficiente. Ele não gosta de fazer na hora, ele gosta de fazer sob pressão, de última hora, né? Ele tem o seu momento certo, a sua forma de realizar as coisas. E a gente simplifica dizendo que eu não quero ser assim, quando na verdade eu sou. Bom, por fim, ela declara aqui uma coisa muito interessante, né? Que os indivíduos neuróticos sentem que, de alguma forma, não vivem de acordo com o seu ideal, né? Estabelecem metas para si e não são metas realistas, né? E esse self real se degenera porque acaba obtendo o desprezo, né, de outro self, na verdade, né? A pessoa neurótica assume que tem que assumir que aquilo que ele é o que é o seu verdadeiro, né? Finalizando nosso trabalho, essa pesquisa que ficou até um pouquinho longa aqui, eu quero agradecer a oportunidade que a SBT me deu de trazer essas informações e espero ter contribuído com a minha amiga Gleice, que vai colocar aí algum conhecimento dela também, trabalho dela. Obrigado, Delma. Maravilhosa exposição. Bom, agora a gente passa, então, para a nossa segunda fala da noite, que vai ser da Gleice Garcia, né, psicanalista clínica, né, assim como a Delma, também formada pela SPP. Gleice, fica à vontade, a fala é sua, o momento é seu agora. Opa! Obrigada, Sócrates. Parabéns, Delma, pela pesquisa, muito minuciosa, e você fala muito bem, você sabe que eu sou sua fã de carteirinha. Boa noite, pessoal, que bom, né, fazer parte desse trabalho, desse projeto proporcionado pela SBP, de forma que a gente possa fazer uma homenagem, né, para as mulheres nessa semana, onde ontem foi o Dia Internacional da Mulher, e falar da importância da mulher, não só na sociedade, mas na psicanálise, é de fundamental importância. A gente precisa destacar essa importância do papel da mulher, porque ela realmente veio para revolucionar o contexto da psicanálise. Então, se a gente parar para pensar nessas mulheres grandiosas que a Delma falou, inclusive fora as que a Delma citou, existem outras muito boas também que fizeram história na psicanálise,
como nós temos Melanie Klein, como nós temos Anna Freud, como nós temos Sabine Spielrein, difícil o sobrenome dela, mas foram mulheres que também fizeram a diferença. Depois eu faço um pequeno comentário sobre elas especificamente, mas quando a gente fala exatamente desse papel, dessa importância da mulher na psicanálise e os ganhos, né, que a psicanálise teve com a chegada delas, é importante, vale, né, a gente ressaltar que se a gente parar para voltar no tempo, lá aproximadamente, sei lá, 100 anos, elas foram a base da psicanálise, na verdade, porque foi o estudo baseado nas histéricas que inaugurou todo esse campo psicanalítico. E foi através desse estudo, né, baseado assim, nos sintomas que elas apresentavam no corpo, foi que Freud foi desenvolvendo toda a teoria da psicanálise. Então, foi observando ali aquelas vicissitudes, aqueles sofrimentos que eram nelas resultante de uma repressão sexual que era muito comum e muito vigente ali naquele contexto do século XIX, foi que Freud foi desenvolvendo uma série de conceitos que foram sendo aprimorados com o tempo e que hoje servem de base para a gente, mas muita coisa boa rolou depois de Freud. Então, quando ele trabalhou em cima daqueles sintomas histéricos, ele foi construindo toda a teoria do conflito psíquico. E ele, de certa forma, baseou fundamentalmente essa pesquisa no mecanismo de recalque, né? Que dentro do conceito psicanalítico significa que está entre os mecanismos de defesa e significa a principal função do recalque, né? Seria a fuga do desprazer. Então, toda vez que a gente está diante de uma situação que nos ameaça, né? Nos põe em risco de sofrer um pouquinho, a ideia é que o mecanismo de defesa, né, mental jogue aquilo para o nosso inconsciente e fale, opa, vou poupar a Gleice desse sofrimento, não vou deixar ela sofrer. E aí Freud fundamentou toda a pesquisa dele nessa análise em cima toda não, né, que depois ele acabou mergulhando em outras coisas, mas inicialmente ele baseou tudo na pesquisa do comportamento das histéricas mesmo. Então, quando a gente para estudar a obra de Freud, a gente percebe que lá no finalzinho da obra dele, ele até se surpreendeu um pouquinho com a face do feminino num outro olhar. Ele acabou... Tem uma obra dele que ele fala que esse olhar do feminino, de um jeitinho meio misterioso, meio enigmático, ele denominou como um continente negro. E é interessante porque foi justamente por conta da figura feminina dentro da psicanálise que muita coisa foi sendo transformada pela presença dessas mulheres que não concordavam efetivamente com um olhar de Freud, que era um olhar, de certa forma, preconceituoso, digamos assim. Hoje acho que a gente pode falar isso. Foi que elas começaram a fazer intervenções e fazer pontuações diferentes, de forma que esse olhar fosse mudado. Então, ter a mulher ali como objeto de estudo não era e não é fácil até hoje, né? E com certeza Freud acabou cometendo uma série de enganos no olhar dele, no olhar do contexto social, do contexto histórico, mas muitos desses enganos de Freud, ou desse olhar meio... eu vou colocar preconceituoso mesmo, acabou sendo trabalhado melhor justamente por essas mulheres que se interessaram pela psicanálise e foram construindo um trabalho mais aprofundado daqueles conceitos. Então, lá no finalzinho da obra dele, ele realmente teve uma mudança de olhar, não tanto quanto era necessário, mas, enfim, para dentro do contexto, a gente tem que achar até que foi de bom tamanho, e foi justamente
Por isso que a figura feminina dentro da psicanálise acabou trazendo muito mais credibilidade no estudo, em especial da parte da psique feminina. Então, elas não vieram, assim, diretamente para contestar a autoridade do pai da psicanálise, não. Mas, em muitos pontos, essas mulheres vieram acrescentar novos conhecimentos dentro do campo psicanalítico. E isso é importante porque, se a gente parar para pensar, nada é inquestionável, né? Ainda mais se tratando da mente humana. Então, Freud pôde até ter tentado ser imparcial ali, mas ao observar o comportamento feminino, é inegável, né, que as mulheres acabaram trazendo os seus próprios sentimentos em relação a todos aqueles tópicos que inicialmente foram levantados pela observação de um homem e depois de tantos outros. É como a gente parar para pensar assim, poxa, como é que um homem pode descrever o que sente uma mulher no seu período menstrual? Ele vai usar uma teoria, ele vai tentar da melhor forma explicar o que a mulher sente, mas ele nunca passou por um período menstrual. Então, quando a mulher vai falar do que ela sente, de qual é a percepção dela ali naquele universo da psique feminina, é óbvio que elas vão ter muito mais conhecimento, vão ter muito mais propriedade em relação àquilo. E isso acabou gerando uma certa rivalidade ali entre Freud e elas, né? Mas que no fundo, se a gente parar para analisar, isso foi extremamente positivo para o crescente, para a história da psicanálise. Então, no fundo, a melhor receita de quando a gente quer entender a história da psicanálise é a gente dar abertura, de fato, a estudar de tudo, a ler os artigos de todos esses estudiosos, para que hoje a gente consiga, considerando todas as transformações que a nossa sociedade atual teve, concluir o que é mais válido, né? Então, a gente tem um arsenal de conteúdo dentro da psicanálise, coisas mais do princípio do surgimento da psicanálise, outras que foram sendo acrescentadas ao estudo da psicanálise ao longo das últimas décadas, e cabe ao estudioso da psicanálise tirar, né, as conclusões daquilo que ainda cabe no mundo contemporâneo, ainda cabe dentro do que a gente vive nesse contexto atual. Então, nesse contexto da atualidade, a importância da mulher permanece mais viva do que nunca, porque se a gente parar para pensar que aquele enigma, né, Freud olhou para as mulheres como um grande enigma a ser desvendado, aquele enigma que intrigou Freud continua a inquietar tudo quanto é psicanalista, né, fazendo com que, então, a teoria psicanalística avance. Hoje, nós temos uma busca muito maior pela psicanálise, hoje nós temos uma abertura muito maior da sociedade para a psicanálise, e isso vai aumentando a quantidade de casos de estudo. Então, hoje, se a gente parar para pensar, e eu posso falar por mim, que atuo clinicamente, a quantidade de mulheres que a gente tem que buscam a clínica é maior do que a dos homens. Então, esse universo feminino que chega nos consultórios psicanalíticos é realmente, assim, um arsenal de conteúdo, de material, de obra-prima, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa estudar. Se a gente parar para afirmar, a gente pode afirmar com toda certeza que falar sobre o feminino hoje é, com certeza, a gente tem a possibilidade de se debruçar sobre um campo assim que abrange inúmeras questões. Então, diante de toda a variedade de novas modalidades de sofrimento psíquico que a gente encontra no mundo moderno, e que tudo isso muitas vezes busca a clínica contemporânea, poxa, a gente ainda tem muito o que evoluir na psicanálise, a gente ainda tem muito o que pesquisar, o que estudar. Por quê? Porque a gente vem passando por
por uma sequência de acontecimentos, né? Se a gente parar para buscar nas últimas décadas, foram tantas as transformações sociais, foram tantas as transformações históricas, econômicas, que nos possibilitaram, né? Que fizeram com que a mulher tivesse o seu espaço, ocupasse novos lugares no contexto social, que tivesse acesso ao mercado de trabalho, que a mulher se apropriasse do próprio corpo, da sua sexualidade, né? Entendendo e aceitando os seus desejos. Então, hoje, o mundo moderno nos proporciona tantas experiências que essas transformações acabam fazendo com que a vida atual, a vida contemporânea, produza uma série de formas de sofrimento psíquico. E isso vem desafiando o trabalho psicanalítico, né? Que precisa estar o tempo todo em constante estudo, precisa estar sempre buscando mais conhecimento. A SBP, por exemplo, é uma sociedade que forma profissionais em psicanálise com a base freudiana, mas a base freudiana, ela está longe de ser tomada como um saber inquestionável. Não, foi realmente a base, foi o primeiro passo rumo a este universo infinito que é a alma humana, a alma feminina. Mas ainda existe uma série de escolas e possibilidades que a gente tem para desbravar, né, para estudar e acrescentar nessa análise da alma feminina. E a psicanálise, então, portanto, com certeza, esse saber sempre aberto a novas interrogações, sempre aberto a entender as vicissitudes, os sofrimentos que vão surgindo de acordo com o contexto histórico do momento, de acordo com o ambiente social, e é isso que faz com que a psicanálise ganhe esse brilho que tem ganhado na nossa sociedade. Hoje, a busca por um profissional da psicanálise parece ser muito maior, está muito mais popular, digamos assim. Por quê? Porque justamente é um universo que vai buscar ali na origem, na causa, quais são os motivos desses sintomas que nós estamos vendo crescer tanto na sociedade, né? E principalmente nesse universo feminino. Então, nessa semana em que a gente está aí valorizando, que as redes sociais estão exaltando, homenageando a mulher, é importante também a gente destacar a importância do papel dessas mulheres que Delma falou muito bem, dando os dois exemplos que ela citou, mas outras mulheres que também vieram para fazer a diferença. Então, papel, por exemplo, como Melanie Klein, né, que com certeza, sem dúvida, foi uma das psicanalistas de maior citação dentro da história da psicanálise, foi uma das mais importantes dentro da história, e ela contribuiu muito com a sua obra, com as suas palestras, né, especialmente sobre a prática clínica, e ela também teve um papel de destaque, sendo com certeza a maior referência dentro da clínica infantil. Temos Ana Freud também, que foi uma excelente psicanalista, com um papel fundamental dentro da história da psicanálise, filha do fundador da psicanálise, né, Freud, e ela atuou com ele, inclusive, e atualizou, com certeza, muito dos conceitos. Foi também uma das mais importantes teóricas para atualização e para difusão da psicanálise pelo mundo todo. Temos também que citar, né, Sabina Spaulding, que foi importantíssima também, foi uma das primeiras psicanalistas femininas e atuou durante 30 anos na psicanálise, escreveu mais de 35 artigos e discutiu temas como a psicologia do desenvolvimento, a psicologia educacional, a psicolinguística, e infelizmente, no caso dela, de Sabina Spaulding, é muito triste, porque ela acabou sendo pouco ou
pouco valorizada, ou pelo menos teve a sua valorização prejudicada por conta dela ter tido um relacionamento afetivo com Jung, e acaba que isso faz com que até hoje ela seja muito lembrada por conta disso, por ela ter tido uma relação com ele, e as pessoas deixam de considerar a importante influência que ela teve dentro da psicanálise, que com certeza ia muito além dessa conduta pessoal dela. Inclusive, tem um filme que fala bem dessa história, que é um filme chamado Um Método Perigoso, que no estudo da psicanálise, inclusive a SBP recomenda aos alunos que assistam, porque realmente fala da vida dela. Então, são mulheres que fizeram toda a diferença, e até hoje as mulheres fazem muita diferença. Eu acho até importante citar isso em relação à SBP, é que hoje nós temos na SBP uma turma, a turma de Rio das Ostras, que é a cidade onde eu e Delma moramos, em que é uma turma inteira. Aliás, acho que agora já até entraram alguns meninos na turma, mas por um longo período foi uma turma inteira só de mulheres, para mostrar que as mulheres têm o seu papel na sociedade, tem o seu papel na psicanálise. Nós viemos para fazer bonito, viu, Aloysio, viu, Sócrates, que estão aí acompanhando. Eu sei que vocês são feras, mas as mulheres é que estão sendo homenageadas nessa semana. Então, parabéns a todas que estão acompanhando aí, pelo que eu posso ver rapidamente. Temos a Jailza, temos a Thaís, Michele, né? Não sei as demais que comentaram aqui se todas são psicanalistas, mas assim, o meu mais profundo parabéns ao grande papel de cada uma de nós, né? Então, as lá de trás foram muito importantes, porque foram abrindo os caminhos para que nós pudéssemos construir a psicanálise nos moldes modernos, contemporâneos que nós temos hoje, mas nós estamos aqui agora, no momento. Então, somos nós que estamos aí de frente para uma sociedade sofrida, de frente para uma sociedade adoecida, de frente para mulheres que muitas vezes querem ter voz, mas não conseguem resgatar lá de dentro a força que elas naturalmente têm. Luísa está dizendo que é fã da turminha de Rio das Ostras. Obrigada, Luísa. Nós devemos a nossa formação a você. E é isso. Então, assim, eu quero concluir a minha fala, não vou fazer aí uma passagem histórica tão detalhada como a Delma fez, porque eu quero realmente puxar para o agora, puxar para valorização da mulher. Então, que todos nós que trabalhamos de frente com a clínica psicanalítica, que nós tenhamos, né, profissionais masculinos e femininos, que nós tenhamos o olhar de resgatar essa mulher, de fazer com que essa mulher que chega ao nosso consultório sofrida, desacreditada dela mesma, que ela consiga mergulhar nesse processo de autoconhecimento e reconhecer as suas potencialidades, a sua capacidade, né, o quanto ela pode ter amor próprio e desenvolver o amor próprio. De forma alguma vai ser egoísta, porque muitas vezes a mulher chega sempre querendo se colocar em segundo plano, porque ela sabe da importância da família. O problema é que ela põe a família, os amigos, o trabalho, a sociedade, as responsabilidades sempre muito acima dos cuidados que ela precisa ter com ela mesma. E aí, o papel nosso dentro do consultório é ajudar que essa mulher reconheça que, para que ela possa oferecer o seu melhor para o outro, ela precisa estar bem com ela mesma. Então, é o processo de autoamor, de autocuidado, de autorresponsabilidade, né, de assumir para ela a responsabilidade do seu próprio bem-estar. Então, o meu mais profundo parabéns a todas as mulheres que são guerreiras, que são... Eu costumo dizer que as mulheres são maravilhosas, mas elas não precisam ser mulheres maravilha. Mulher maravilha é aquela heroína que nunca fraqueja, que nunca se sente com medo ou insegura. E alto lá, nós também temos os nossos direitos de nos sentirmos um pouco mais frágeis. Sermos frágeis não nos fazem fracas, né? Nós somos fortes e temos tudo para conquistar
aquilo que quisermos conquistar. Tem uma frase que tem rodado muito aí nas redes sociais, é que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. E isso é a mais profunda verdade. Então, que nós, que abraçamos o trabalho na psicanálise, estejamos aqui de coração aberto, de peito para frente, nos sentindo capazes de fazer o nosso melhor, seja para aquela outra mulher que chega para a gente sofrida, seja para o homem que chega também querendo amparo. Então, beijo grande, um abraço apertado, que nesse tempo de pandemia, tudo que a gente tem sentido falta é falta de um abraço. E gratidão à SDP pela iniciativa do Mulher no Divã, que está oferecendo esses atendimentos gratuitos. Parabéns à SBP, que tem aí trabalhado na abertura de novas turmas, formando novos profissionais para que estejam à frente dessa demanda tão grande de recuperar a essência do ser humano que está aí adoecida por essa sociedade que cobra tanto da gente. Nossa. Então, Sócrates, eu queria também me despedir do público presente, né? Queria agradecer essa oportunidade, essa gratidão que a Gleice diz, é o que a gente sente nesse momento. Ouvir a Gleice falar é uma inspiração, a gente sabe que é muito, muito agradável esse reconhecimento. A SBP, então, muito obrigada. A todas as mulheres, parabéns pelo dia de ontem, pelos dias de sempre, né? Mulher, desculpe, Gleice, mas eu penso, mulher não tem que ser guerreira, mulher tem que ser mulher, né? Então a gente tem que ser mulher, com todas as nossas fragilidades, com todas as nossas vulnerabilidades, imperfeições, mas sabendo o nosso espaço, né? O nosso espaço, aquilo que a gente dá conta, aquilo que é possível, sempre. Um beijo enorme para você, Gleice. Parabéns por hoje, por ontem, por sempre. Um beijo para todos que estão aí, para a esposa do Sócrates, para a filhinha do Sócrates, para a doutora Jailza, Thaís e todo mundo. É um prazer imenso. Obrigada, uma boa noite a todas. E vamos continuar lutando pela saúde, pela paz e espírito, pela cabeça boa, pelo sentimento de amor, por todas nós, né? Umas ajudando as outras. Gente, em nome da SBP, eu que agradeço por vocês terem aceitado o convite, né? A gente está com nomes bons para essa semana. Ontem a live da Thaís e da Heloísa foi maravilhosa também. Hoje não foi menos, pelo contrário, eu estava aqui esperando, gente, não precisa acabar, a gente pode seguir. Tava muito bom, foi muito, muito, muito bom, gente. Amanhã é Natasha, olha só que maravilha. Pois é, né? Reforçando, amanhã a gente vai ter a Natasha, cadê a Ana Luísa? Aí, obrigado. Né? Falando sobre sexualidade feminina, descoberta dos prazeres. Em nome, novamente, lembrando, né? A Gleice fez esse. Mas só para reforçar, a gente essa semana está fazendo atendimento a mulheres. Então, se você está precisando de atendimento, se você está sentindo que as coisas não estão indo muito bem, né? Está precisando lidar ou estar com um profissional, essa semana a SBP, então, está colocando à disposição os seus psicanalistas, as suas psicanalistas, para atenderem a esse público, né, gratuitamente, é importante colocar isso, gratuitamente. Amanhã a gente encerra a nossa semana, que para mim poderia ser um mês aí, facilmente, com a palestra da Natasha, e, no mais, esperamos a presença de todas e todas, né, novamente aqui conosco. Um grande abraço, um grande beijo. Só convidar. Muito obrigado, gente. Beijo a todos. Tchau, Gleice. Obrigada.